eu me chamo Stefania Bernardo, sou fisioterapeuta e atualmente estou responsável pelo centro técnico da empresa Shop Physio. Hoje nós vamos falar sobre o equipamento da Multicorrentes. Vamos lá? O equipamento Multicorrentes é um equipamento muito utilizado por fisioterapeutas, onde ele vai abranger várias correntes de estimulação sensorial e estimulação muscular. Nós vamos começar falando pela corrente Alce. A corrente Alce é uma corrente alternada de média frequência, onde nós conseguimos trabalhar tanto a parte sensorial quanto a parte motora. Na parte sensorial, nós vamos conseguir trabalhar analgesia, eletrolipólise, translipólise e drenagem linfática. Já na parte motora, nós vamos conseguir trabalhar a hipertrofia, a tonificação e o fortalecimento dos músculos. Quando nós trabalhamos a parte sensorial da corrente Alce, nós vamos trabalhar com 4 kHz e 4 milissegundos. Quando nós trabalhamos a parte motora, vamos utilizar com 1 kHz e 2 milissegundos. É necessário que seja respeitado esses parâmetros para que a gente consiga ter o funcionamento correto do equipamento. Nós temos a intensidade de saída de 140 microamperes, a frequência portadora de 1 ou 4 kHz e a duração de burst de 2 ou 4 milissegundos. Nós temos o modo da emissão das correntes, onde nós temos 2 modos para ser utilizado na parte sensorial e 2 modos na parte de estimulação motora. O modo sensorial, nós vamos ter o modo contínuo, onde essa corrente passa de forma ininterrupta, ela não tem pausa. E nós temos o modo sequencial, onde nós trabalhamos a parte de drenagem linfática. Já no modo motor, nós temos o modo sincronizado e o modo recíproco. No modo sincronizado, eu tenho todos os canais contraindo e relaxando ao mesmo tempo. Já no modo recíproco, eu tenho parte dos canais contraindo, enquanto a outra metade está parada. E depois isso vai inverter. Nós conseguimos trabalhar dessa forma musculatura agonista e antagonista. Além do modo de corrente, nós temos também o tempo de rampa, que seria a rampa Rise On, Decay Off. Existe uma regra, onde a rampa Rise e a rampa Decay precisam ser iguais. Quando é trabalhado na parte de estética, 2 milissegundos é o suficiente. Como o equipamento é o equipamento mais voltado para a parte de reabilitação, o profissional deve avaliar e entender qual que é o melhor parâmetro para ser utilizado. Já o tempo on e o tempo off, nós vamos trabalhar tempo de permanência de contração e tempo de relaxamento. Eu posso utilizar a rampa on e off em tempos iguais, ou eu posso utilizar a rampa on maior que a rampa off. Eu não posso utilizar a rampa off maior que a rampa on, senão vou causar uma fadiga muscular. Isso tudo o profissional tem que avaliar, entender o que é melhor para o paciente para poder montar o protocolo correto. A intensidade nós vamos dar na rampa up e down, e o tempo de tratamento para a parte sensorial podemos utilizar até 60 minutos e para a parte motora de 15 a 30 minutos. A intensidade é individual, você vai dar a intensidade em cada canal da maneira que o nosso paciente está sentindo. Agora nós vamos falar sobre a corrente russa. A corrente russa também é uma corrente alternada de média frequência, que foi feita por Coates na década de 70. Então existe um mito onde as pessoas falam que a corrente russa é uma corrente mais abrupta. Tudo isso acontece porque ela foi testada nos atletas russos da década de 70. E nós sabemos que a musculatura do atleta é uma musculatura mais resistente que a nossa, tá? Mas a corrente russa, ela está formulada com parâmetros fixos, com 2,5 kHz e 10 milissegundos. Nós também conseguimos trabalhar a parte motora e a parte sensorial. Como que nós vamos trabalhar isso? O kHz e o burst da corrente russa está fixo, diferente da corrente Alce, que a gente consegue modular. Existe a frequência de variação do burst, que nós podemos utilizar tanto na corrente Alce quanto na corrente russa. Que para trabalhar drenagem linfática, nós vamos utilizar a frequência de 30 Hz. Para trabalhar analgesia, de 100 a 120 Hz. Para fazer a parte sensorial, nós vamos trabalhar a parte de analgesia com 100 a 120 Hz, a parte de drenagem com 30 Hz e a parte de eletrolipólise, onde na literatura nós temos 10, 25 e 30 Hz. Para trabalhar a parte muscular, nós conseguimos trabalhar as fibras mistas utilizando 50 Hz
Isso tanto para a utilização da corrente alce como para a utilização da corrente russa. A corrente russa, nós vamos trabalhar no mesmo modo operacional que nós trabalhamos com a corrente alce, como eu expliquei para vocês no tape anterior. Então, nós temos também uma frequência, uma intensidade de 140 microamperes. Nós temos também dois modos para a parte sensorial, que seria o modo contínuo e o modo sequencial. No modo contínuo, nós vamos conseguir trabalhar eletrolipólise, translipólise, analgesia. E a parte sensorial, trabalhando a drenagem linfática, nós vamos conseguir trabalhar com a parte sequencial, onde existe uma sequência de estímulos favorecendo o retorno da linfa. Já no modo recíproco e no modo sincronizado, nós vamos trabalhar a parte motora. Nós vamos conseguir trabalhar no modo sincronizado, onde nós temos os 4 canais contraindo e relaxando ao mesmo tempo, e no modo recíproco, onde eu tenho parte dos canais contraindo e parte dos canais relaxando. Nós temos o ciclo de trabalho de 10, 20, 30 e 40% e as frequências de modulação do burst, como eu já expliquei para vocês. O tempo de tratamento, na parte sensorial nós temos até 60 minutos e na parte motora nós vamos trabalhar entre 15 e 30 minutos. Os controles da intensidade nós vamos dar no canal up e down e os 4 canais eles têm estímulos de forma individual, então tudo vai de acordo com o sensorial do seu paciente. Nós aqui também temos a rampa Rice On, Decay, Off, como eu expliquei para vocês, rampa Rice e rampa Decay, existe uma regra onde esse tempo é igual, já o tempo on e o tempo off pode existir uma variável, então tempo on e tempo off pode ser igual, mas o tempo on pode ser maior que o tempo off. Tudo vai depender da avaliação do profissional. Agora nós vamos falar sobre a corrente TENS. A corrente TENS é uma corrente de baixa frequência, onde nós vamos trabalhar a parte de analgesia, tá? Então é uma corrente voltada para analgesia. Nós temos uma intensidade de 140 microamperes. Nós temos o modo convencional ou modo contínuo, com a duração da fase de pulso de modo ajustável entre 50 e 500 milissegundos, e a frequência está ajustável de 1 até 250 Hz. O modo da modulação do burst, nós vamos ter as frequências fixas de 250 Hz, e a duração da fase de pulso também será ajustável entre 50 e 500 milissegundos. A variação automática da intensidade do modo VIF, ela vai de 2 até 247 Hz, e a sua duração também vai de 50 até 500 milissegundos com a mesma frequência, de 2 e 247 Hz. A duração da fase de pulso, ela vai entre 50 e 500 milissegundos. Já o tempo de tratamento, se tratando de uma corrente de analgesia, nós podemos utilizar até 60 minutos e o controle também será dado de forma individual nos canais up e down, nos 4 canais. Agora nós vamos falar da corrente FES. A corrente FES é uma corrente também de baixa frequência, onde nós vamos trabalhar o retorno da força funcional do nosso paciente. Então, diferente da corrente alce e da corrente russa, onde nós conseguimos hipertrofia, tonificação e fortalecimento muscular, a corrente FES é uma corrente que ela tem a função do retorno funcional dos nossos pacientes. Então, a gente vai trabalhar com a recuperação funcional. Ela também está com uma intensidade de 140 microamperes. Os modos de saída, assim como nós falamos na corrente alce e na corrente russa, nós temos o modo sincronizado e o modo recíproco. No modo sincronizado nós temos todos os canais contraindo e relaxando ao mesmo tempo. Já no modo recíproco, parte desses canais contrai, enquanto a outra metade ela vai relaxar para que haja o fortalecimento da musculatura agonista e antagonista. As frequências vai de 0,5 até 250 Hz e a duração do pulso vai de 5 até 500 milissegundos. Também nós temos a rampa Rice On, Decay, Off, onde a rampa Rice e a rampa Decay, elas precisam de tempos iguais, isso é uma regra, tá? Já o tempo on e o tempo off, eles podem ser iguais, como o tempo on pode ser maior que o tempo off.
Nunca o tempo off maior que o tempo on, se nós vamos fadigar essa musculatura. Lembrando que nós estamos recuperando a força funcional dos nossos pacientes. O tempo de tratamento, nós vamos trabalhar entre 15 e 30 minutos e o controle da intensidade também será dado de forma individual nos canais up e down. A corrente interferencial que nós vamos falar agora também é uma corrente de média frequência. Nós conseguimos trabalhar na corrente interferencial também a parte sensorial e a parte motora. A corrente interferencial ela é uma corrente ininterrupta e ela está modulada de uma forma sinusoidal. Então, o nosso paciente ele não para de sentir essa corrente. É uma corrente muito utilizada pelos fisioterapeutas para fazer a parte de analgesia, porque ela não causa acomodação. Isso faz com que os nossos pacientes sintam conforto durante um tempo muito maior de tratamento. Nós temos o modo interferencial tetrapolar e o modo interferencial bipolar, onde no modo tetrapolar nós utilizamos 4 canais e no modo bipolar nós utilizamos somente 2 canais. Nós vamos trabalhar numa amplitude de até 140 microamperes. A frequência portadora nós temos 1, 2, 4, 8 e 10 kHz, o modo de escaneamento e o modo estático. O modo automático, onde nós vamos trabalhar com 10%, 50% e 100%, e as frequências de batimento, que vão de 100 até 200, e a frequência sweep, que ela vai até 200 Hz. O modo sweep, nós temos o modo off e os modos de variação, onde nós vamos ter 1 para 1 segundo, que seria o modo agudo, 5 para 1, também seria modo agudo, e 6 para 6, que seria modo crônico. Tempo de tratamento vai até 60 minutos e os canais 1, 2, 3 e 4 também são dados estímulos nas teclas up e down de forma individualmente. Nós temos o modo bipolar, onde ela é pré-modulada em 2 modos. É uma forma de onda pré-moldada de média frequência distribuída através de cada canal. A intensidade da corrente ela é modulada e aumentada e diminui de uma frequência regular. Nós também temos a intensidade em até 140 microamperes, a frequência portadora de 1, 2, 4, 8 e 10 kHz. Os modos de corrente seriam o modo sincronizado e recíproco para trabalhar a parte motora, onde nós temos o modo sincronizado, todos os canais contraindo e relaxando ao mesmo tempo, e o modo sincronizado nós vamos ter parte desses canais contraindo e a outra metade relaxando. A frequência de batimento vai até 120 Hz. Já a frequência sweep, ela também vai até 120 Hz. Da mesma modo que o modo sweep, nós temos o modo off, 1 para 1 segundo, 5 para 1 segundo para os tratamentos de dores agudas e 6 para 6 para tratamentos de dores crônicas. Nós temos também aqui a rampa Rise On Decay Off, onde a rampa Rise e a rampa Decay precisam de tempos iguais, lembrando que isso é uma regra. Já o tempo On e Off, nós podemos ter esses tempos de forma igual, ou o tempo on maior que o tempo off. Nunca o tempo off maior que o tempo on, para não fadigar a musculatura. O tratamento para a parte motora nós vamos trabalhar de 15 a 30 minutos e os estímulos podem ser dados de forma individual nos 4 canais na rampa up e down. Agora nós vamos falar sobre a microcorrente. A microcorrente ela é uma onda monofásica ou alternada de intensidade muito baixa. Nós temos aqui potenciais elétricos gerado pelo corpo humano. O que isso quer dizer? Que os nossos pacientes não vão sentir o estímulo da corrente, tá? Ela é uma corrente onde ela tem a mesma bioeletricidade que o nosso corpo. Nós vamos ter, na intensidade, ela indo até 990 mA, as polaridades no modo positivo e no modo negativo. Ela está alternada em até 33 Hz, com uma frequência de 1 até 500 Hz, e o tempo de tratamento pode variar até 60 minutos. O controle da intensidade vai ser dado de forma individual nas teclas up e down, e a frequência portadora vai até 15 Hz. Agora nós vamos falar da corrente polarizada. A microcorrente ela é muito utilizada porque ela consegue aumentar em até 500% o potencial da membrana celular. Isso faz com que o ATP da célula fique muito mais rápido em suas respostas. Isso faz com que as respostas celulares aconteçam de forma mais ativa. Então, as respostas dos nossos tratamentos serão dadas de forma muito mais rápida, pelo aumento de até 500% desse ATP.
Agora nós vamos falar da corrente polarizada. A corrente polarizada é uma corrente retificada em meia onda e ela está em apenas um sentido. Ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. A função da corrente polarizada é fazer com que a gente consiga fazer permeação de fármacos ou de algum princípio ativo que você esteja trabalhando. Para conseguir fazer isso, a gente vai precisar entender que ela trabalha por eletrorrepulsão. Como que isso funciona? Lembra daquela historinha onde os opostos se atraem e os iguais se repelem? Igual casamento? É isso que acontece. Quando a gente coloca no equipamento a mesma polaridade do princípio ativo que eu tenho dentro do meu produto, eu vou fazer com que o equipamento ele vai repelir esse produto para dentro do tecido. É aí onde ocorre a permeação. Quando eu coloco uma polaridade diferente, o equipamento ele aproxima o princípio ativo e aí nós não temos a entrega. Então isso precisa ficar muito claro. A gente sempre vai copiar a polaridade do princípio ativo que está no nosso produto. E se for um produto bipolar, nós vamos trabalhar fazendo com que primeiro eu permeie o positivo e depois eu vou retirar esse princípio ativo e depois eu vou colocar o princípio ativo negativo. Nós até conseguimos fazer a permeação de produtos bipolares. De que forma? Primeiro eu vou fazer a permeação de do produto positivo, espero esse tempo, retiro o produto, coloco um novo produto no local e aí eu entro com a permeação do produto de forma negativa. E aí eu estou fazendo a permeação bipolar. É importante que vocês entendam que eu sempre vou precisar saber qual que é a polaridade do meu princípio ativo. Se não está escrito na embalagem, é importante que vocês liguem para o fabricante para que eles possam dizer qual é essa polaridade, para que vocês façam o procedimento da maneira correta. Quem vai ser o nosso permeador, né? O nosso eletrodo que vai fazer essa permeação? Nós vamos ter uma garrinha de jacaré vermelha e uma garrinha de jacaré com a saidinha preta. A saída vermelha sempre vai ser a nossa saída ativa, é ela quem faz a ação de permear o produto. É importante que o chamex esteja extremamente encharcado em água, mais o princípio ativo. Já a saída preta, que é a nossa saída dispersiva, ela quem direciona o princípio ativo lá dentro, ela vai precisar estar só encharcada em água, não é necessário você colocar o princípio ativo ali também. É importante que os dois chamex, tanto do lado ativo quanto do lado dispersivo, ou seja, o vermelho e o preto, estejam com o chamex encharcado em água. Chamex seco pode fazer queimadura no nosso paciente, isso é uma coisa que nós não queremos, né? Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado, principalmente se o ambiente está muito seco, se tem ar condicionado. Então sempre verifica se o chamex está molhadinho. Se o chamex secou, pausa a máquina, molha o chamex e dá continuidade ao tratamento. Nós temos aqui uma intensidade de até 30 microamperes, uma frequência de 15 Hz. As polaridades, como eu falei, nós temos o polo positivo e o polo negativo. E o tempo de tratamento pode ir até 60 minutos. E a intensidade, nós vamos trabalhar nos canais somente 1 e 2 na tecla Up e Down. Agora nós vamos falar sobre a corrente High Volt. Confesso que é uma das minhas correntes preferidas. A corrente High Volt nós vamos conseguir fazer drenagem linfática, nós vamos conseguir trabalhar a parte de cicatrização, tanto de pós-operatório quanto de feridas, úlceras de decúbito. Nós vamos conseguir trabalhar também a parte de analgesia. Então, para os fisioterapeutas que acabam trabalhando a parte de reabilitação, é uma corrente muito interessante. Pouco conhecida no mercado ainda, mas vai ser muito utilizada. Nós temos aqui a intensidade de saída de até 400 Vps, a frequência que vai até 250 Hz. Nós temos uma polaridade positiva e a polaridade negativa e os modos de corrente no modo contínuo e sincronizado. O tempo de tratamento pode ir até 60 minutos e a intensidade no canal é somente no canal 5 e 6 nas teclas Up e Down. Nós temos a rampa Rise On Decay Off, onde a rampa Rise e a rampa Decay serão iguais. Já o tempo On e o tempo Off pode ser igual ou pode ser diferente. Lembrando sempre que a rampa Off nunca pode ser menor que a rampa On. Agora nós vamos falar sobre as indicações das correntes. Para a corrente alta nós temos reeducação motora, aumento de torque muscular, relaxamento de espasmos musculares, aumento da circulação sanguínea local, alívio sintomático da dor crônica intratável, prevenção ou retardo por atrofia por desuso, alívio sintomático de dores agudas pós-operatório
e alívio sintomático da dor pós-traumática. Temos também o aumento e a manutenção da amplitude de movimento. As indicações da corrente russa, nós temos reeducação motora, aumento de torque muscular, aumento da circulação sanguínea local, prevenção e retardo por atrofia por desuso, relaxamento temporário de músculos espásticos, manutenção ou aumento da amplitude de movimento. Agora nós vamos falar sobre as indicações da corrente TENS. Nós temos aumento da circulação sanguínea local, alívio sintomático da dor crônica intratável, alívio sintomático da dor aguda no pós-operatório e alívio sintomático da dor aguda pós-traumática. As indicações da corrente FES, nós temos reeducação motora, aumento do torque muscular, aumento da circulação sanguínea local, prevenção e retardo por atrofia por desuso, relaxamento temporário da musculatura espásticas e manutenção e aumento da amplitude de movimento. Na corrente interferencial, nós temos as seguintes indicações: reeducação muscular, relaxamento de espasmos musculares, aumento da circulação sanguínea local, alívio sintomático da dor crônica intratável, alívio sintomático da dor aguda no pós-operatório, alívio sintomático da dor aguda pós-traumática e manutenção e amplitude de movimento. Agora nós vamos falar da corrente interferencial no modo tetrapolar. Relaxamento de espasmos musculares, aumento da circulação sanguínea local, alívio sintomático da dor crônica intratável, alívio sintomático da dor crônica aguda pós-operatório, alívio sintomático da dor aguda pós-traumática e manutenção e amplitude de movimento. Da microcorrente, nós temos as seguintes indicações: cicatrização de úlceras e feridas, cicatrizações pós-traumática ou pós-operatória aguda, redução de edema, alívio sintomático da dor aguda pós-traumática ou dor pós-operatória, aumento da circulação sanguínea local. As indicações da corrente polarizada, nós temos permeação de fármacos e aumento da circulação local. Já na corrente pulsada de alta voltagem, ou corrente high volt, como ela é mais conhecida, nós temos as seguintes indicações: redução de edema, controle de inflamação, drenagem linfática e vascular, cicatrização de úlceras e feridas, eletroporação de ativos e fármacos, relaxamento de espasmos musculares, aumento da circulação local, alívio sintomático da dor crônica intratável, prevenção e retardo por atrofia por desuso, dor pós-traumática ou pós-operatória aguda, manutenção e amplitude de movimento. Agora nós vamos falar das contraindicações de todas as correntes: epilepsia, cardiopatia, alergia à corrente, processos infecciosos, insuficiência renal e cardíaca, gestação ou intenção de engravidar, hipertensão e diabéticos descompensados, sobre áreas ou lesões cancerígenas, metástase ou áreas onde o tumor foi removido, paciente com diagnóstico de trombose venosa profunda, dispositivo eletrônico implantado, como por exemplo o marca-passo, e aparelhos auditivos. Aparelhos auditivos, quando é aquele aparelho auditivo que sai, pode ser feita a retirada do aparelho e feito a terapia. Depois o paciente coloca o aparelho novamente. Caso o aparelho auditivo seja interno, aí sim passa a ser uma contraindicação absoluta. Agora vocês vão ver os acessórios. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a manutenção. Nós temos aqui um aparelho de corrente elétrica. Então, diferente de um equipamento de ultrassom que pode descalibrar, o equipamento de corrente elétrica raramente ele vai descalibrar. Porém, é importante que se faça uma manutenção anual do seu equipamento, para que você tenha a certeza que está entregando o tratamento da forma correta. A garantia da sua máquina são de 18 meses da data da compra. Agora nós finalizamos a nossa parte teórica do equipamento multicorrentes. Vamos para a prática? Agora que nós já vimos a parte teórica, nós vamos passar para a parte prática. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer as conexões do cabo e para que serve cada cabo do equipamento. Vamos lá? Aqui nós temos os eletrodos, 8 eletrodos maiores e 8 eletrodos menores. As faixas elásticas, para que você fixe o eletrodo no local de tratamento. Temos os chamex, que vem com a plaquinha de alumínio. É importante sempre lembrar que o chamex tem que estar encharcado em água, então você colocará a plaquinha de alumínio dentro do chamex. O chamex nunca pode estar ressecado, caso isso aconteça, o risco de queimadura é muito grande. Então são 4 chamex menores e 2 chamex maiores, que são os chamex dispersivos. Acompanha o gel, 2 garrinhas de jacaré e um fusível para troca. Aqui nós já temos os canais de saída. São 4 canais de saída para a corrente TENS,
russa, alce, interferencial tetrapolar, interferencial bipolar e microcorrente. Aqui nós temos duas saídas para a corrente polarizada e aqui a saída para a corrente high volt. Observe que no aparelho vem com a descrição das cores, tanto na parte da colocação dos canais de saída, como no canal onde você irá aumentar a intensidade para melhor te direcionar durante a sua terapia. Agora nós vamos conectar o cabo de energia. E aqui nós temos o botão liga e desliga. Agora nós vamos ligar o equipamento e nas teclas Select nós vamos mexer nesse lado da tela. Nas teclas 7 nós vamos mexer nesse lado da tela. Observe o que tem escrito para facilitar seu manuseio. Na tecla Prog Menu nós teremos os protocolos particulares e os protocolos pré-programados. E logo embaixo nós teremos a tecla Start e Stop. Aqui nós temos as intensidades individuais dos canais. Canal 1, 2, 3 e 4, onde nós conseguimos trabalhar corrente TENS, corrente russa, corrente alce, corrente interferencial, corrente polarizada, microcorrente e nos canais 5 e 6 nós conseguimos trabalhar a corrente high volt. Para fazer a programação que já está no equipamento, devemos apertar a tecla Prog Menu e aqui nós já temos Programa 1, Fortalecimento Muscular em Atletas. Subindo na tecla 7, nós temos aumento de torque muscular, reeducação motora, fortalecimento e atrofia por desuso, reabilitação pós-AVC, redução de edema, dor aguda, dor crônica, recuperação pós-operatório, fase inicial, recuperação pós-operatório, fase avançada, flacidez muscular tipo 1, fibras 2A, flacidez muscular 2, fibras 2A, flacidez muscular 3, fibras 2A, flacidez muscular 1, fibras 2B, flacidez muscular 2, fibras 2B, flacidez muscular 3, fibras 2B, redução de dor em pontos gatilhos, dor aguda, dor crônica, recuperação funcional pós-operatório, aumento da força muscular em atletas 1, aumento de força muscular em atletas 2, aumento de força muscular em atletas 3, aumento de força muscular em lesão de LCA1, aumento de força muscular em lesão de LCA2, aumento de força muscular em lesão de LCA3, aumento de força muscular em endoprótese joelho 1, aumento de força muscular em endoprótese joelho 2, aumento de força muscular em endoprótese joelho 3, aumento de força muscular em lesão nervosa periférica 1, aumento de força muscular em lesão nervosa periférica 2, aumento de força muscular em lesão nervosa periférica 3, aumento de força muscular em subluxação de ombro 1, aumento de força muscular em subluxação de ombro 2, aumento de força muscular em subluxação de ombro 3, redução de espasticidade 1, redução de espasticidade 2, redução de espasticidade 3, aumento da resistência muscular local 1, aumento de resistência muscular local 2, aumento de resistência muscular local 3, drenagem de edema, modulação de dor aguda, modulação de dor crônica, analgesia pré-cinesioterapia, recrutamento muscular, cicatrização pós-operatório, cicatrização de úlceras, edema pós-traumático ou pós-cirúrgico, lesões cutâneas não infectadas, lesões cutâneas infectadas, alívio de dor de DTM, recuperação pós-compressão de nervo periférico e a partir do protocolo 55 nós temos os protocolos particulares. Voltando só para vocês verificarem que sempre vem especificando aqui em cima, ao lado do número do protocolo, qual é a corrente que está sendo utilizada. Quando você encontrar o protocolo que você quer utilizar, aperte novamente a tecla menu e pronto, o protocolo já está programado. Aperte Start e dê as intensidades nos canais desejados. E aperte Stop quando finalizar. Para salvar um protocolo particular, vá em Prog Menu, venha com a setinha 7 para baixo e aqui aparecerá o protocolo particular. Aperte Prog Menu novamente e selecione o protocolo desejado. No caso, eu quero utilizar corrente alce para fazer fortalecimento muscular. Então, corrente alce, próximo passo, frequência portadora de 1 kHz,
com burst de 2 milissegundos, no modo contínuo, mas eu quero o modo sincronizado. Então, eu venho na tecla 7, Rise de 2, On, vou deixar aqui de 5, Decay de 2, lembrando que é uma regrinha, Off, vou deixar de 8, Burst de 50 Hz, onde nós estamos fazendo a contração das fibras mistas, e o tempo posso deixar entre 15 e 30 minutos. Aqui eu vou deixar 15 minutos. Voltamos para a corrente. Aperto Start, protocolo salvo, e eu preciso agora utilizar para que ele fique salvo. Nós estamos utilizando a corrente Alce, então nós temos 4 canais para fazer esse trabalho. Quando a tela está apagada, os números estão apagados, significa que estamos em tempo de descanso. Quando as luzes se acendem, sinal que a máquina está em contração. Quando finalizar, basta apertar o stop. Agora nós vamos fazer a prática na modelo do equipamento Neurodin multicorrentes. É importante lembrar que todas as terapias em que for ser utilizado o Chamex, ele deverá ser imerso em água e ficar encharcado, dessa forma, onde você aperta e ainda tem bastante água no Chamex. Dessa forma, a terapia se torna mais segura e o risco de queimar o paciente é menor. É importante colocar o gel neutro na utilização do eletrodo. Caso a utilização seja de eletrodo autoadesivo, a utilização do gel é desnecessária. Foi feita a colocação dos eletrodos, lembrando que devemos respeitar as saídas no mesmo grupo muscular. Então aqui nós temos canal 1, canal 2, porque aqui o reto abdominal ele é bifurcado, então nós temos uma divisão, por isso que está dessa forma. Então aqui a saída laranja e aqui a saída preta. Vou startar a máquina. O que vocês vão visualizar pode ser o fortalecimento muscular feito com a corrente Alce ou feito com a corrente russa. É importante lembrar que para a parte de fortalecimento muscular, devemos visualizar a contração da musculatura. Para os tratamentos sensoriais, nós não visualizamos a musculatura contraindo. Agora nós vamos utilizar a corrente polarizada para permeação de ativos. Observe que nós não utilizamos mais o pino banana, e sim a saída direto com garra de jacaré. Prendemos na placa de alumínio e no Chamex encharcado em água. A colocação do gel com princípio ativo é feito somente no Chamex, que terá a saída vermelha, que será o nosso eletrodo ativo. O nosso eletrodo preto, que é o nosso eletrodo dispersivo, ele só precisa estar encharcado em água. Lembrando que a intensidade da corrente polarizada tem que ser um leve formigamento, algo muito tranquilo de se sentir. Se ela começar a sentir um aquecimento ou algo muito forte, você corre o risco de queimar o seu cliente. Tome cuidado. Lembrando que, para a utilização do TENS, do FES, da microcorrente ou para as terapias voltadas para a área de fisioterapia, é importante que o profissional faça a avaliação, entenda a colocação dos eletrodos e faça de maneira correta, de acordo com a necessidade do seu paciente.